poucos grupos de animais conseguem ser tão estranhos, impressionantes e fascinantes quanto os cetáceos. Baleias e golfinhos são mamíferos, como nós, seres humanos. Pois é estranho pensar que a gente pertence ao mesmo grupo, mesmo vivendo em ambientes completamente diferentes. Além disso, alguns são gigantescos, a ponto de fazer um elefante parecer um brinquedo. Tem espécies que são pequenas, rápidas, extremamente ágeis e algumas capazes de atravessar oceanos inteiros ou mergulhar a grandes profundidades. E a parte mais incrível de tudo isso é que esses animais não começaram a vida no mar. Quando a gente olha para uma baleia, é fácil imaginar que ela sempre pertenceu ao oceano. Afinal, o seu corpo parece ter sido desenhado especificamente para viver na água. Mas a história evolutiva dos cetáceos começa na Terra. Seus ancestrais eram mamíferos terrestres que caminhavam sobre 4 patas, e eles pareciam um cachorro. Mas ao longo de milhares de anos, algumas dessas criaturas foram se aproximando cada vez mais da água, até que com a seleção natural, seus descendentes passaram por uma transformação extraordinária. Patas foram desaparecendo, o corpo foi ficando mais adequado para nadar, a cauda se transformou em uma poderosa ferramenta de propulsão e a vida terrestre foi gradualmente abandonada. E é isso que torna os cetáceos tão interessantes. Eles não são peixes gigantes, eles são mamíferos. Respiram ar atmosférico, precisam subir à superfície, alimentam seus filhotes com leite e possuem características que se aproximam muito mais de nós, seres humanos, do que de tubarões ou de peixes. E uma das coisas mais impressionantes desses bichos é a complexidade comunicativa e a socialização. O oceano é enorme. Não existe uma floresta cheia de árvores, montanhas ou prédios servindo de ponto de referência. É um espaço aberto que pode se estender por milhares de quilômetros, tudo completamente azul. Mesmo assim, os cetáceos conseguem manter relações sociais, encontrar parceiros, cuidar dos filhos e, em algumas espécies, produzir repertórios de sons extremamente variados. Quando a gente olha para esses bichos, enxergamos um animal perfeitamente adaptado para o mar. Você tem a plena certeza de que ele é da água, mas olhando para sua história, a gente está vendo o resultado de um retorno. Talvez seja por isso que os cetáceos sejam tão fascinantes. Eles parecem impossíveis à primeira vista, mas cada característica estranha começa a fazer sentido quando a gente conhece a sua história. E depois desse vídeo, talvez você olhe para uma baleia de uma forma completamente diferente. Porque o que estamos olhando não é apenas para um animal enorme, mas estamos olhando para milhões de anos de evolução atravessando o mar. Além de ser impressionante de diversas formas, as baleias desempenham um papel vital para o equilíbrio ecológico e para a regulação do clima global. O seu cocô fertiliza o oceano com nutrientes vitais para o crescimento do fitoplâncton. São pequenos organismos microscópicos responsáveis pela produção de grande parte do oxigênio que respiramos. Como se não bastasse o cocô da baleia ser importante, quando uma baleia morre de causas naturais, o seu corpo afunda até as profundezas abissais, e ela gera um ecossistema temporário conhecido como
queda da baleia, sustentando centenas de espécies marinhas especializadas por décadas. Exato, o cocô da baleia é importante e quando uma baleia vai de base, acontece todo um evento. E apesar da sua importância crucial para a saúde do planeta, as baleias enfrentam séculos de exploração humana predatória através da caça comercial, o que levou várias populações à beira da extinção. A poluição plástica, a contaminação química, a colisão constante com grandes navios de carga, o emaranhamento em redes de pesca, as mudanças climáticas e os ruídos profundos provocados pelas atividades industriais afetam diretamente a orientação por ecolocalização e a sobrevivência desses animais. Para entender por que esses animais são tão importantes e tão vulneráveis às mudanças do ambiente, é preciso voltar milhões de anos no tempo e acompanhar a extraordinária trajetória que levou esses bichos da Terra de volta para a água. A história evolutiva das baleias é um dos mais fascinantes e contraintuitivos da biologia, pois revela uma incrível jornada de ida e volta ao ambiente aquático. Há aproximadamente 375 milhões de anos, a vida deu um passo decisivo quando criaturas ancestrais como Tiktaalik e os primeiros tetrápodes emergiram do mar primitivo, colonizando a terra firme e abrindo caminho para o surgimento dos anfíbios, dos répteis e, muito tempo depois, dos mamíferos. Durante centenas de milhões de anos, esses vertebrados adaptaram-se à vida em solo seco, desenvolvendo pulmões eficientes, membros fortes para caminhar e sistemas corporais próprios para o ambiente terrestre. Com a extinção dos dinossauros, se iniciou a era dos mamíferos terrestres, cerca de 50 a 60 milhões de anos atrás. Nesse período de grande diversificação, surgiram os artiodáctilos, um grupo de mamíferos terrestres de cascos que prosperava nos continentes. Foi justamente nesse grupo que ocorreu uma das transformações mais incríveis da natureza. E aqui surge o paradoxo. Depois do esforço evolutivo para a vida sair da água e conseguir dominar a Terra, um certo grupo de animais decidiu retornar ao oceano. Esse processo de transição moldou o paradoxo vivenciado pelas baleias modernas. Embora passem 100% de suas vidas imersas nas profundezas do oceano, elas não são peixes. As baleias continuam sendo mamíferos em sua essência mais profunda. Precisam subir à superfície para respirar o ar atmosférico por meio dos seus pulmões. Possuem sangue quente, dão luz a filhotes vivos e amamentam com leite materno altamente nutritivo. Elas carregam em sua anatomia e fisiologia as marcas de seu ancestral terrestre, provando que a vida marinha atual dessas gigantes criaturas é fruto de um dos retornos mais impressionantes que a evolução já viu. Mas como é que um mamífero terrestre acabou se tornando um gigante dos mares completamente adaptado? Essa transformação não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi resultado de milhões de anos de mudanças. E o Paquicetus ocupa um dos primeiros capítulos dessa história. O Paquicetus representa uma das descobertas paleontológicas mais extraordinárias da biologia evolutiva, servindo como uma peça-chave que desvendou a origem dos cetáceos. Descoberto no final do século XX em formações rochosas no Paquistão, esse animal viveu durante o início do período Eoceno, aproximadamente 50 milhões de anos. Olhando para o Paquicetus à primeira vista, seria quase impossível associá-lo às baleias modernas, já que a sua aparência física lembra muito mais um mamífero terrestre predatório do tamanho de um cão grande ou de um lobo. Ele tinha 4 patas funcionais equipadas com cascos individuais nas pontas dos dedos, um focinho longo e uma cauda robusta, adaptado para correr ao longo das margens dos rios e lagos do antigo mar de Tétis. Apesar de sua anatomia externa
predominantemente terrestre, o Paquicetus guardava em sua estrutura óssea o segredo de sua verdadeira linhagem. O indício mais conclusivo de seu parentesco com os cetáceos está na estrutura do seu ouvido interno, especificamente na haste da bolha auditiva, chamada involucrum. Essa característica óssea espessa e densa é exclusiva das baleias e não é encontrada em nenhum outro grupo de mamíferos. Além disso, a posição de seus olhos, situados no topo do crânio, e a dentição especializada indicavam que o Paquicetus adotava um estilo de vida semi-aquático, espreitando presas debaixo d'água enquanto mantinha o topo da cabeça acima da superfície, de forma semelhante ao comportamento dos crocodilos modernos. O Paquicetus pertencia ao grupo dos artiodáctilos, os mamíferos ungulados de dedos pares, tornando-o parente distante de hipopótamos, porcos e camelos. A transição evolutiva vivida por ele marca o ponto de virada onde um predador terrestre começou a explorar os recursos alimentares oferecidos pelos ecossistemas aquáticos rasos. Embora o Paquicetus provavelmente não fosse um nadador habilidoso, nem pudesse permanecer por longos períodos submerso, sua dependência gradual do meio aquático deu início a uma das maiores metamorfoses evolutivas da história da Terra. As gerações que sucederam continuaram a aprimorar essas adaptações, reduzindo gradualmente os membros posteriores e modificando as patas dianteiras em nadadeiras. A transição evolutiva que transformou mamíferos terrestres em habitantes do oceano é marcada por uma sequência de fósseis intermediários, com 3 grupos fundamentais de cetáceos arcaicos: a família dos ambulocetídeos, exemplificada pelo Ambulocetus, a família dos remintonocetídeos e os protocetídeos. Cada um desses estágios representou um avanço decisivo na perda de traços terrestres e na aquisição de características fisiológicas e anatômicas perfeitamente moldadas para a vida marinha. O Ambulocetus natans, em que o nome significa literalmente baleia que anda e nada, viveu há cerca de 48 a 47 milhões de anos e preencheu a lacuna entre os mamíferos terrestres e os primeiros cetáceos aquáticos. Com cerca de 3 metros de comprimento e um corpo alongado, o Ambulocetus parecia visualmente uma mistura entre um mamífero e um crocodilo. Ele possuía pernas curtas e pés traseiros notavelmente grandes e espalmados, que provavelmente funcionavam como poderosas nadadeiras. Análises fósseis indicam que ele ainda era capaz de caminhar desajeitadamente na terra firme para descansar ou dar à luz, mas o seu verdadeiro domínio era a água doce e salobra de estuários e lagoas. Sua forma de natação envolvia ondulações verticais da coluna vertebral combinadas com empuxo de suas patas traseiras, um estilo precursor de propulsão caudal que caracteriza as baleias modernas. À medida que o tempo passava, dando espaço para a evolução, surgiram os remintonocetídeos, um grupo altamente especializado de cetáceos primitivos que floresceu nas costas do antigo mar Tétis. Ao contrário do Ambulocetus, esses animais possuíam um focinho altamente longo, fino e estreito, acompanhado por uma dentição afiada, perfeitamente adaptada para capturar peixes ágeis em águas costeiras rasas. Os remintonocetídeos demonstram uma dependência ainda maior do meio aquático, com membros posteriores visivelmente reduzidos e um sistema auditivo cada vez mais adaptado para ouvir debaixo d'água, captando vibrações através da mandíbula em vez de depender do canal auditivo externo, traço definitivo no aprimoramento da percepção sensorial submarina. O passo definitivo rumo ao domínio dos oceanos globais ocorreu com os protocetídeos, uma família diversificada que viveu entre 49 e 37 milhões de anos atrás, representado por Maiacetus, Rhodocetus e Protocetus. Esses animais foram os primeiros cetáceos a se espalharem por oceanos abertos e alcançarem diferentes continentes, incluindo as Américas. Protocetídeos apresentavam narinas situadas mais acima do focinho, facilitando a respiração na superfície, e os olhos grandes posicionados lateralmente à cabeça. Embora
Embora muitos protocetídeos ainda tivessem pernas traseiras capazes de suportar seu peso na terra por curtos períodos, a conexão entre a coluna e a bacia já começava a se enfraquecer, indicando que a locomoção terrestre estava se tornando obsoleta. Esse grupo consolidou a transição para a água salgada e preparou o terreno anatômico para os cetáceos totalmente aquáticos que o sucederiam, selando para sempre o destino das baleias nas profundezas do mar. A fase final da transição evolutiva dos cetáceos arcaicos é marcada pelo surgimento das famílias Basilosauridae e Dorodontidae, que viveram durante o Eoceno Médio a Superior entre 41 e 35 milhões de anos atrás. O aparecimento desses dois grupos marca a ruptura definitiva do ambiente terrestre, consolidando o nascimento definitivo das primeiras baleias aquáticas. Os basilossauros é um dos animais mais impressionantes do registro fóssil. Descoberto inicialmente no século XIX, seus fósseis eram tão massivos e alongados que os paleontólogos da época pensaram erroneamente se tratar de um réptil gigante, razão pela qual recebeu o nome de Basilosaurus, que significa lagarto-rei. Na realidade, tratava-se de um cetáceo pré-histórico colossal, que podia atingir até 18 metros de comprimento. Seu corpo era extraordinariamente sempertiforme e esguio, impulsionado por uma cauda forte e movimentos ondulatórios de sua longa coluna vertebral. Apesar de seu tamanho gigantesco e da sua posição como um superpredador dos mares da época, o Basilosaurus ainda preservava uma lembrança anatômica de seus ancestrais terrestres. Minúsculas pernas traseiras de apenas alguns centímetros, completas com articulações de joelho e dedos. Essas patas traseiras eram completamente inúteis para a locomoção ou sustentação do peso corporal, funcionando como estruturas vestigiais que talvez tivessem apenas uma função secundária durante o acasalamento. Com até 18 metros de comprimento, o Basilosaurus representava o ápice da engenharia evolutiva dos mamíferos marinhos do Eoceno, exibindo uma anatomia singular que o tornava predador de elite em seu ambiente. Diferente das baleias e golfinhos modernos, que possuem um formato hidrodinâmico, compacto e fusiforme, o Basilosaurus apresentava um corpo extraordinariamente serpenteante e alongado. Esse grau anormal de alongamento do corpo sugere aos paleontólogos que ele não nadava utilizando apenas os batimentos verticais de sua nadadeira caudal, como fazem os cetáceos atuais. Em vez disso, ele impulsionava todo o seu corpo através de ondas e ondulações laterais e verticais, deslizando pelas águas de forma serpentiforme, quase como uma imensa serpente marinha ancestral. Na parte frontal dessa imensa estrutura corporal ficava o crânio, focado na destruição. O Basilosaurus possuía uma mordida devastadora, alimentada por músculos mandibulares extremamente desenvolvidos e equipada com dentes heterodontes, ou seja, com formatos e funções variadas ao longo da boca. Enquanto os dentes da frente eram afiados e cônicos, perfeitos para perfurar e segurar presas escondidas, os dentes posteriores eram serrilhados e robustos, projetados para triturar, cortar e esmagar. Essa dentição formidável permitia que ele se alimentasse de peixes de grande porte e de outros mamíferos marinhos, sendo capaz de exercer uma força de compressão suficiente para triturar os ossos e até perfurar os crânios de suas presas. Apesar de sua imponência física, o sistema de orientação do Basilosaurus ainda guardava traços primitivos. Diferente dos odontocetos modernos, como os golfinhos e orcas, esse colosso marinho não possuía um órgão adiposo localizado na testa, que é aquele que permite a emissão e recepção de ultrassons para ecolocalização. Sem essa capacidade de navegar ou
mapear o ambiente por meio do eco, o Basilosaurus dependia inteiramente de seus sentidos diretos, utilizando de sua visão, audição e movimento para detectar suas presas nas águas. O reinado do Basilosaurus chegou ao fim durante a dramática transição do Eoceno para o Oligoceno, há cerca de 34 milhões de anos. Um período marcado por transformações climáticas globais profundas e irreversíveis. À medida que as placas tectônicas continuavam a se mover, o continente antártico isolou-se no Polo Sul, desencadeando a formação da corrente circumpolar antártica. Essa alteração drástica nas dinâmicas oceânicas provocou um resfriamento acentuado em todo o planeta, pondo um fim ao clima estufa que havia caracterizado o Eoceno e dado início a uma era de congelamento e queda nos níveis do mar. Os mares tropicais e rasos do antigo Oceano Tétis, onde o basilossauro caçava e prosperava com facilidade, começaram a encolher, esfriar e passar por severas perturbações ecológicas. A anatomia altamente especializada do Basilosaurus, que antes garantia sua supremacia, tornou-se o seu maior entrave diante dessas transformações radicais. Com um corpo excessivamente alongado e serpenteante, projetado para a hidrodinâmica de águas quentes e rasas de litoral, ele não possuía a camada espessa de gordura isolante necessária para suportar as novas e gélidas correntes oceânicas. Além disso, as mudanças na temperatura e na circulação da água alteraram a distribuição de nutrientes e provocaram o colapso do ecossistema costeiro que sustentava suas principais fontes de alimento. O Dorudon, o gênero mais conhecido dessa família, era um animal bem menor, medindo cerca de 4 a 5 metros de comprimento. Em vez de uma anatomia alongada e serpentina como o Basilosaurus, o Dorudon tinha um corpo compacto, atarracado e hidrodinâmico, apresentando uma proporção física que se assemelha muito mais à das baleias e golfinhos modernos. Enquanto o gigante Basilosaurus foi de base devido às mudanças climáticas, a linhagem Dorudon, com seu plano corporal mais versátil, deu origem aos dois grandes grupos de cetáceos que povoaram os oceanos até hoje: os odontocetos, grupo com dentes, e os misticetos, as baleias com barbatanas. A divergência entre odontocete e misticete é um dos marcos mais importantes da vida marinha. Os odontocetos, que englobam os golfinhos, orcas, botos e cachalotes, eles seguiram pelo caminho do aprimoramento da predação ativa, individual ou em grupo. A principal inovação evolutiva desses grupos foi o desenvolvimento da ecolocalização. E como funciona? De forma simples, o animal ele emite cliques sonoros de alta frequência com um órgão na testa chamado melão. Esse som se propaga e essas ondas sonoras viajam rapidamente pela água até atingir um objeto ou uma presa. Depois ele rebate e volta na forma de eco. O animal capta esse eco de volta e o cérebro processa o tempo que o som demorou para voltar, a intensidade, e cria um mapa mental da distância, tamanho, formato e movimento da presa ou objeto. É como se ele enxergasse usando os ouvidos. O grupo dos odontocetos é extremamente diverso, começando pelos golfinhos e botos. Embora frequentemente confundidos e tratados como sinônimos em diversas regiões, golfinhos e botos possuem diferenças anatômicas, ecológicas e comportamentais, formando diferentes grupos de linhagens. Dentre as mais famosas, a gente tem o golfinho de Camerson, encontrado nas águas frias do Golfo de São Matias, na Argentina. Golfinho de Heaviside, nas águas costeiras do sul da África. Golfinho de Hector, na Nova Zelândia. Golfinho comum, encontrado em diversas regiões do mundo. Golfinho de riço, conhecido pelas cicatrizes brancas e arranhões pelo corpo.
golfinho do sul encontrado na América do Sul, golfinho cruzado encontrado nas águas subantárticas, golfinho do crepúsculo, golfinho cabeça de melão, golfinho corcunda com uma coloração meio rosa em partes do corpo, golfinho pintado e golfinho rotador, conhecido pelos seus saltos e piruetas. A orca é o maior representante do grupo dos golfinhos, ocupando uma posição de super predador absoluto nos ecossistemas marinhos pelo mundo inteiro. A dieta da orca é incrivelmente variada, incluindo peixes, lulas, focas, leões marinhos, tubarões e até mesmo baleias de barbatanas. As orcas vivem em grupos conhecidos como pods, liderado pela fêmea mais velha. Essas matriarcas acumulam décadas de conhecimento sobre rotas de migração, os períodos de abundância de alimento e os métodos de caça, criando filhos e netos ao longo de toda a vida. A inteligência da orca é uma das coisas mais impressionantes desse bicho. Elas têm estratégias cooperativas de caça. Grupos de orcas nadam em formação sincronizada perto da superfície para criar ondas capazes de derrubar presas isoladas sobre placas de gelo flutuantes. Algumas populações aprenderam táticas de encalhe intencional, ou seja, ela se joga temporariamente na areia para capturar suas presas. Dentre as espécies de botos, um que todo brasileiro conhece é o famoso boto cor-de-rosa, pela famosa lenda do boto que se transforma em homem e vai aos bailes, seduz jovens e convence elas a passear com ele na beira do rio. O boto cor-de-rosa é muito fascinante e se distribui principalmente nos rios Amazonas, ou seja, são de água doce. Cachalotes, a maior baleia com dentes e um dos animais mais extraordinário dos oceanos. A característica física mais marcante do cachalote é sua enorme cabeça em formato de bloco. Adaptados para explorar as profundezas abissais, as cachalotes são as campeãs no quesito mergulho entre os mamíferos marinhos. Sendo capazes de descer a mais de 1000 metros de profundidade, eles usam seu poderoso sonar para localizar sua principal fonte de alimento, as lulas gigantes. A relação de predador e presa mais famoso do fundo do mar. E as lulas, com suas ventosas afiadas, deixam as marcas características na cabeça da baleia. A anatomia dos cachalotes apresentam peculiaridades únicas, que diferenciam de todos os outros odontocetes. Sua mandíbula inferior é proporcionalmente fina e estreita, com dezenas de dentes. Agora, a gente vai chegar em um dos grupos mais fascinantes dos odontocetos, que é o narval. Sendo o representante mais icônico e mitológico dos odontocetos, ele é chamado de unicórnio dos mares. O narval habita exclusivamente as águas frias e cobertas de gelo das regiões árticas da Rússia, Groenlândia, Canadá e Noruega. O elemento mais impressionante e enigmático da biologia do narval é a sua famosa presa espiralada. Ao contrário da crença popular, essa estrutura não é um chifre, mas sim um dente canino superior esquerdo modificado que cresce de forma contínua, perfurando o lábio superior do animal e se projetando para frente em um padrão helicoidal. Do ponto de vista funcional, essa presa é um órgão sensorial incrivelmente complexo, com milhões de terminações nervosas. Ela permite o animal detectar variações sutis na salinidade, na temperatura e na pressão da água, além de perceber a presença de presas e as mudanças químicas do oceano. E bom, gente, como eu disse, o grupo dos odontocetos é extremamente diverso. Tem também as baleias bicudas, golfinho de óculos, beluga, falsa orca, as toninhas, outros botos, golfinho do Indo. Eu não vou conseguir citar todas aqui, nem vou tentar. Certo, já falamos bastante aqui dos odontocetos, que são um grupo com dentes. Agora a gente vai falar dos miticestos, que são os grupos das baleias com barbatã, representados pelas baleias azuis, jubartes e francas. Eles adotaram uma estratégia de sobrevivência bem diferente, baseada na alimentação
alimentação por filtragem em massa. Em vez de dentes, os misticetos adultos desenvolveram centenas de placas verticais compostas por queratina. São chamadas de barbatanas ou cerdas. Começando pela família Balinidae, que são as baleias francas, é um dos bichos mais impressionantes, dóceis e historicamente vulneráveis dos oceanos. Uma das características anatômicas mais marcantes e fascinantes da baleia franca é a presença de calosidades na cabeça, que nascem naturalmente no topo do crânio. Baleia jubarte é uma das espécies mais carismáticas, expressivas e amplamente estudadas. Habita praticamente todos os oceanos do planeta, desde águas geladas até tropicais. Seu nome, Megaptera, deriva do grego e significa grandes asas, referente às suas grandes nadadeiras peitorais, que podem atingir até 1/3 de todo o comprimento do corpo do animal. A baleia jubarte é mundialmente famosa por suas acrobacias na superfície e por seus complexos cantos subaquáticos. A baleia azul, ocupando o posto incontestável de maior ser que já habitou essa terra. Apenas o seu coração pode ter o tamanho de um carro e pesar cerca de 600 quilos, enquanto a língua possui uma massa equivalente a de um elefante adulto. O paradoxo mais fascinante da baleia azul está na sua dieta. Um dos maiores seres que já existiu na Terra se alimenta de um dos menores seres do oceano, que é o krill. E assim, a separação entre os odontocetos e os misticetos dividiu os cetáceos em dois grandes mestres do oceano. De um lado, os ágeis e altamente comunicativos caçadores sonares. Do outro, os pacíficos e gigantes filtradores dos mares. Uma linhagem que um dia inacreditavelmente caminhou sobre a terra firme. Mas, apesar de toda essa diversidade de grupos, de espécies, dessa extraordinária especialização à vida marinha, as baleias jamais perderam completamente as marcas do seu passado terrestre. Um dos exemplos mais marcantes é a presença do osso pélvico flutuante, que nos mamíferos terrestres é fundida à coluna vertebral para suportar o peso do corpo sobre as pernas, que nas baleias é reduzida, vestigial e completamente desconectada da espinha dorsal. Outra coisa é a estrutura interna das nadadeiras peitorais, que tem a anatomia exata de uma mão de mamífero terrestre. Já parou para pensar que as baleias nadam pelos oceanos usando essencialmente a mesma mão óssea que um dia seus ancestrais caminharam sobre a terra firme? A trajetória evolutiva das baleias é uma das melhores representações de como a evolução funciona no planeta. A evolução não é um arquiteto com visão de futuro, mas sim um processo cego, oportunista e reativo, impulsionado por mudanças genéticas aleatórias e moldado pela seleção natural em resposta às transformações contínuas do meio ambiente. O Paquicetus não decidiu virar baleia, ele apenas viveu um dia de cada vez nas margens rasas. É por isso que as baleias não desenvolveram guelras como os peixes, mantendo essa necessidade de subir à superfície para respirar o ar atmosférico. E eu vou ficando por aqui, deixei nos comentários qual a próxima evolução que você quer ver aqui no canal. Fechou? E falou!